O que eu tenho a dizer é que hoje ali no vestiário eu tenho um ritual todos os jogos. Antes do jogo eu estava olhando para a camisa do Vila, lembrando de cada patrocínio que a gente conquistou aqui dentro. Do dia que a gente chegou, de cada patrocínio, da luta que foi para conseguir. E eu só tenho que agradecer a Deus. Porque diante de todas as dificuldades, a forma na qual nós chegamos após 2 anos e 2 meses de mandato, não há uma explicação humana para como as coisas aconteceram. Então é só gratidão a Deus por ter nos sustentado, ter abrido tantas portas para nós, ter mantido a nossa fé e aí mantido a união de um grupo de pessoas, os vice-presidentes, os diretores, os conselheiros, todos os funcionários do clube. Então, eu tinha que externar isso aqui hoje e dizer que foi um dia assim que especial. Antes do jogo, independentemente do resultado, eu chegaria aqui e falaria as mesmas coisas, porque independente do resultado, eu tenho muito orgulho de tudo que está sendo construído no Vila. Cada dia que a gente chega ali, a gente se sente orgulhoso de ver que o Vila está tendo uma cara diferente. E essa cara diferente, ela foi construída ao longo dos seus 78 anos, indo para 79 anos de história, cada um com a sua importância. Então é de gratidão, agradecer minha família, todos aí que devem estar acompanhando, minha esposa, meus filhos, minha mãe, meu pai, minha madrinha, meus irmãos. E eles realmente sabem o que a gente passa, sabem a nossa dedicação, mas o que eu quero dizer a todos é que foi apenas um jogo. Eu não gosto de dar entrevista, muitos aqui sabem, e eu já havia falado que eu daria essa entrevista antes do jogo, independentemente do resultado. Então, essa gratidão que eu tenho a essas pessoas, eu preciso, em primeiro lugar, a Deus, depois a elas, falar, porque isso é fruto de um trabalho. É apenas um jogo, como eu disse, nós ficamos muito felizes, porque se trata de um clássico. Se eu não estou enganado, a última vitória do Vila em cima do Atlético Nossioli foi em 2007, 1-0, 2-0, acho que o Alexandre Catral fez um gol, Vando e Túlio, eu estava ali na arquibancada, acho que foi um domingo de manhã. Então são coisas que a gente rememora, né? São 15 anos, né? Então é um fato marcante e a gente se sente muito feliz com isso, mas o ano só está começando. Dizer que, assim como é importante esses 3 pontos contra o Atlético, é contra a Aparecidense, é contra o Iporá, é contra o Goiatuba e é contra o Craque. Fomos tripudiados por algo planejado. Às vezes, eu fico pensando o que passa na cabeça de algumas pessoas em dizer que nós estávamos inventando a roda quando nós preservamos nossa equipe em Iporá. Eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. E eu acho que esse povo deve pensar que aqui só tem nego que baba. Olha para os clubes aí. Acho que o Goiás vai poupar todo mundo amanhã. Eu acho que o Curitiba vai poupar todo mundo amanhã contra o Paraná lá, o clássico. Coisa mais normal. O Atlético poupou metade do time num jogo, outra metade em outro. Mas para nós tem que ser, tipo assim, tudo tem que ser visto pelo lado negativo. Vamos desconfiar, meu povo. Vamos desconfiar. E eu tenho que falar a verdade, porque isso aqui não é concurso de popularidade. E nós sabemos literalmente qual que é a necessidade do clube. Vão me desculpar. Desculpa aí, às vezes a gente passa o tom. Não é arrogância, não é prepotência, não é nada. Isso aqui é desabafo. Vamos desconfiar. Os 6 pontos que o Vila teve durante a semana foram frutos também de um planejamento que foi poupar os jogadores. Nós estamos vindo ali de uma partida aí de 17 dias, iríamos fazer 6 jogos. O Atlético Aparecidense tinha jogado no sábado, tinha jogado na quarta, no sábado a gente tinha jogado na quinta e iria jogar no domingo. Isso influencia. Aí está todo mundo comemorando. O mesmo insano que fala
que te critica hoje é o que está comemorando. Mas eu não estou querendo aqui dizer e subir, vamos dizer assim, no salto de forma alguma, eu não tenho problema nenhum com isso. Então, eu quero destacar que foi um jogo, um grande jogo nosso, diante de uma grande equipe, Mas valeu 3 pontos. Aqui não empolga ninguém. Não valeu o título aqui hoje. Não adianta nada chegarmos aqui hoje, faturarmos 2 clássicos na fase classificatória e, porventura, duelarmos adiante, a gente sucumbir. O que adiantou? Nada. Nada. Então, é pezinho no chão, nosso trabalho é de humildade, de serenidade. Então, eu parabenizo todos os jogadores, a comissão técnica, porque foi um jogo estratégico. O Atlético, grande adversário, um adversário que está na Série A, imprimiu todo um volume de jogo, nós fomos mais eficazes, e se desenhou assim. Então, conseguimos suportar a pressão, tivemos ali um lance que poderia mudar toda a rota da partida no início do jogo, depois um lance também com o Jorginho, um chute cruzado no início do segundo tempo. Nós temos pezinho no chão, nós sabemos. Mas a gente, através do treinador, que antes do jogo e até durante o jogo adotou uma estratégia efetiva, os jogadores que buscaram ali, porque esse tipo de jogo, para a gente ganhar, a gente tem que estar no 100%, cada um tem que estar no seu 100%. Nível de concentração altíssimo, um jogo que nós não tomamos gol, nós ficamos muito felizes. Já é o segundo jogo que a gente não toma gol, a gente estava preocupado, porque algo que a gente é de muito sólido era a nossa defesa. E nos primeiros jogos a gente estava dando ali uma certa escorregada. Então, as coisas se ajustaram, nós temos plena confiança nos nossos jogadores, na nossa comissão técnica. Tenho certeza que hoje eles vão para casa e hoje é dia de relaxar mesmo, comemorar, o torcedor comemorar. Mas, a partir de amanhã, o nosso desafio mais difícil é o Crack de Catalão, depois o Rio Branco do Acre. Eu já falei para os jogadores, rapaz, esse jogo do Rio Branco é o prato de comida nosso. E é isso. Hugo, mudando um pouquinho até de assunto, porque um negócio que repercutiu bastante foi a negociação do Cleiton, né? A gente imagina que você vem aqui também para esclarecer isso, e às vezes muita gente não sabe o que passa dentro do clube. Você sempre fala das questões financeiras, dificuldades que o Vila tem. Recentemente eu entrevistei o Rodrigo Menezes, e ele falou aí da CNRD, né, dos casos de gestões passadas que beiram R$1 milhão, 850 mil ali, para ser um pouco mais preciso. Como se deu a negociação do Cleiton, né, porque o torcedor reclamou bastante na rede social dessa saída. Não sei se você vai poder revelar ou não, ou se vai manter conforme as outras negociações, valores de empréstimo, valor do passe estipulado caso o Coritiba exerça o direito de compra. Por que o Vila fez essa negociação, Hugo? Vamos falar contigo. Realmente, a principal pauta nossa após esse jogo era para falarmos do Cleiton, porque nós também tivemos ali uma avalanche de críticas. Eu tenho só que dizer primeiro a todos, torcedores, eu sou como cada um de vocês. E para falar a verdade, para mim dói mais. Me desculpa o jargão, porque é o nosso que está na reta. Então, sobre o Cleiton, nós já havíamos feito a recusa de 5 propostas do Cleiton. Uma para o Irã, 2 para a Coreia e 2 para a Série A do Campeonato Brasileiro. Nós recusamos. Nós entendíamos que não era momento, que não era vantajoso para o clube. Quando nós terminamos o Campeonato Brasileiro, e nós temos que ter a serenidade também de entender que ali é um garoto com 22 para 23 anos, que fez 7 gols na Série B, e que isso iria acontecer naturalmente. Então, nós nos preparamos, trouxemos também o Rubens, que é um atleta que tem nossa total confiança, que por incrível que pareça, não é que por incrível que pareça, para nós não tem nada de novidade pela nossa confiança. Tem os mesmos 3 gols que o Cleiton tem no campeonato. A gente fez questão de trazê-lo, porque a gente sabia que poderíamos perder
o Cleiton. Inclusive, nós acharíamos que tudo isso aconteceria pós-campeonato goiano, porque estava se desenhando, a forma como estava desenhando, a gente já estava recusando, e nós tínhamos estabelecido entre nós uma meta, vamos dizer assim, um padrão, e aí eu não vou revelar, porque tem a confidencialidade do contrato, porém, para quem pensa que isso aí não é transparência, o que eu tenho a dizer, acompanhe o balanço financeiro do clube no final do ano, porque lá é publicado. Tá? Então, não tem transparência, não tem R$1 do clube no meu bolso, pelo contrário, é do meu pouco que ainda tem lá. Então, até um torcedor mandou uma mensagem para mim, vários mandam, né? E o que eu tenho a dizer para eles é que o Vila, eu preciso hoje rodar o Vila, nós precisamos aqui de 1.100.000 por mês. Mais ou menos. Isso eu posso revelar para todos. Somos um time modesto. Muito inferior esse orçamento a 90% desses clubes da Série B. Então, o que eu tenho a dizer é que, dentro de 1 milhão de orçamento, eu tenho de receitas ordinárias ali em torno de 250 a 300 mil. A gente começa a receber a cota de televisão da série B apenas a partir de abril. Aí, eu quero, porque nesses 2 anos, 2 meses que nós estamos no Vila, o que eu mais escuto é solução. Mas eu nunca vi ninguém fora da nossa diretoria que bateu na porta da sala e falou assim, ó, eu sei como chegar nessa solução. Nunca. Então, nós temos de receita ordinárias aí aproximadamente R$300 mil, receita ordinárias, as principais, eu revelo para vocês, patrocínios. Nós temos lá a contribuição do conselho aí que deve dar em torno de 20 a 25 mil por mês. Nós temos o sócio torcedor, que dá aí 50 mil por mês para o Vila. Nós temos aí aproximadamente 1.600 sócios, cuja gratidão minha a eles é eterna. Inclusive, nossa gestão é a primeira que colocou mural do sócio de agradecimento, que abre para o sócio ir lá com o seu convidado em determinados jogos, que busca criar uma facilidade para o sócio cada vez maior. E eu confesso para vocês que nesse janeiro a gente se virou, antecipou dinheiro de Copa do Brasil e Papai do Céu vai abrir nas portas. E aí chega em fevereiro. Nós tivemos 3, vamos para o 4º jogo em casa contra o Crack. Eu confesso para vocês de coração. Porque tudo a gente mensura e faz, pô, agora o público vai voltar. E não adianta ficar chateadinho comigo não, quem está me ouvindo, tá? Eu estou falando a verdade. Nenhum jogo eu consegui pôr R$1 em caixa. Te juro. O jogo que eu esperava alguma coisa era o clássico em casa, não deu nem para pagar o bicho. Então, o que adianta o senhor ter uma Ferrari na garagem da sua casa e não ter comida na geladeira? O maior reforço que a gente tem dentro do clube, e eu falo isso para todo mundo, é buscar salário em dia. Isso aí está na frente de qualquer jogador. Porque isso aí te dá credibilidade de olhar no olho dele, mandar ele desconfiar e jogar bola. É isso. E confesso para todos que eu ainda estou em dívida com vários funcionários do clube, que eu ainda não consegui nem pagar o 13º. E eu, para falar a verdade para vocês, eu estou comemorando demais a vitória, mas eu estou preocupado é como é que nós vamos pagar a folha do mês que vem. E aí apareceu a situação do Cleiton. E aí, voltando até na mensagem do torcedor, o torcedor falou assim para mim, é por isso que o torcedor não vai no estádio. Aí eu respondi para ele. Quase que eu podia até ter sido, às vezes, um pouco mais claro, mas eu fui bem objetivo. Falei, se eu tivesse sido desse jeito, talvez eu teria um fôlego para segurar. E quando a gente assumiu o Vila, nós falamos que nós iríamos buscar a sustentabilidade do clube. E não tem sustentabilidade de clube de futebol a não ser comercializando seus ativos. E o ativo de um clube de futebol são os jogadores.
Aí me vem um cronista que eu gosto muito, André Isaac. Ele tem a pretensão de ir na sua rede social e falar que a negociação foi ruim. Amigão, o que você conhece? Você tem a pretensão, inclusive, de falar que chegou uma fonte Curitiba de que o Vila não recebeu nada. Se nós, através das nossas redes oficiais, estamos falando que nós recebemos, amigo, você está contestando o quê, jovem? Rapaz, a liberação do Cleiton, o Milton foi lá e liberou no sistema. E é assim. E outra, o Cleiton continua sendo atleta do Vila. Nós assinamos um empréstimo lá de 8 a 9 meses, renovamos com ele aqui por mais 1 ano e 1 mês, de um atleta que daqui 7 meses já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Então, muitos aí que pedem uma gestão empresarial, é isso que é gestão empresarial. Você já pensar lá na frente. Tem um prejuízo técnico? Tem. Cabe a nós o quê? Confiarmos em quem nós trouxemos, que é o Rubens, buscarmos uma reposição para o atleta. E assim a bola gira. Nós estamos aí completando 2 anos, estamos com quase 50 negociações. Quase 50. Entre atletas de base, atletas profissionais. Hoje eu estava até fazendo uma reflexão, conversando inclusive com um jogador, com o empresário de um jogador para a gente trazer. Um jogador que teve na Série A, disputou a Série B, só que ele fica ali naquele negócio, eu sou um jogador de Série A. Eu falei, não, meu filho, vem para cá, porque o Vila foi o único clube, e aí talvez eu possa estar errado nisso, o único clube que terminou a Série B, colocou 3 jogadores na primeira divisão. Cleiton, Alisson e o Dudu no Japão. Isso é atrativo. Aí me vem, o cara fala, mas ninguém nunca exerce a opção. O Atlético exerceu a opção aqui, do Daniel. O Atlético Mineiro exerceu do Gabriel Átila, um goleiro que inclusive é de seleção brasileira, um goleiro do Vila, no qual o Vila ainda tem 40% dele. E o futebol é muito dinâmico. O Daniel é um excepcional jogador. Durante a Copa São Paulo, o Adson me ligou. Nós temos ainda 30% do atleta. Me vende esses 30% seu. Tanto. Falei, não, presidente, aqui eu estou matando cachorro a grito, mas eu preciso segurar um pouco. Preciso segurar um pouco, e às vezes desse menino... Né? Aí o atleta foi, um treino agora, lesão de ligamento no joelho. Se eu pedir para o Adson lá, compra meus 30%, ele vai pagar quanto? Futebol não tem amanhã, senhores, futebol é hoje. Teve torcedor do Vila que hoje está me xingando, que me xingou quando a gente trouxe o Cleiton do Globo. Que foi o mesmo que depois que o Rubens fez os 2 gols contra o Iporá numa brilhante partida, começou a questionar a titularidade do Cleiton. Então, aqui a gente tem que trabalhar com o norte. E juntamente com todos os vice-presidentes, com nossa diretoria, com o Frontino, com o Wagner, com a comissão técnica, nós temos o norte. O que vai dar certo a gente não sabe. O que eu posso te dizer é que a gente vai aprendendo com algumas coisas que dá errado. Então é nesse caminho que nós vamos, com muita esperança de acharmos aí um substituto, e às vezes nós até temos, que é o Breno, o Guilherme Pires, que são garotos na base, o próprio Rubens. Dizer que ainda nós temos 2 inscrições para o campeonato, apesar delas não poderem jogar a fase classificatória, mas teve cronista desavisado falando que as inscrições tinham acabado. O cara vive disso e não sabe nem do regulamento do principal campeonato que às vezes ele vai cobrir aqui. E talvez, se o mercado nos permitir, nós iremos trazer aí talvez mais um atacante. Tivemos a infelicidade da lesão do David, 3ª lesão dele. As 2 do ano passado, todas por trauma, então algo que independe do atleta, e é também a lesão que ele teve em fazer artroscopia, algo que acontece naturalmente. A gente confia bastante no que temos. O planejamento nosso foi de ser enxuto. E o que vai vir para o brasileiro depende muito do que nós vamos fazer. São as campanhas que a gente faz de venda de camisas, que a maior campanha que a gente de venda até hoje foram 2.500 camisas. Então a gente até pede para o torcedor ajudar.
Vamos dizer, um comparativo, um Remo vendeu 30 mil camisas em 48 horas. Aumentar o nosso sócio-torcedor, nós temos apenas 1.600 sócios-torcedores. Nós temos clubes aí, igual Operário de Ponta Grossa, tem 5 vezes mais sócios-torcedores que a gente. Então, eu preciso compartilhar aqui e agradecer aqueles torcedores que têm ido no estádio, que têm participado das promoções do clube, e dizer que a negociação do Cleiton ela é tão somente baseada em necessidade. E enquanto ela existir, é assim. Às vezes você não acha o que você idealiza, mas quantas pessoas aí no seu cotidiano, às vezes vende um carro a preço bem mais barato, às vezes vende uma casa a preço bem mais barato, porque precisa pôr comida em casa.